Olá! E se a gente olhasse para o Evangelho de Lucas não só como um livro de histórias, mas como um verdadeiro mapa? Uma jornada espiritual, sabe? Com etapas bem claras. É exatamente isso que vamos explorar hoje. Como Lucas constrói um processo de ensino fascinante, passo a passo. Então, para começar, se liga nessas duas frases, ambas ditas por Jesus, ambas no Evangelho de Lucas. À primeira vista parece uma baita contradição, né? Mas e se não for? E se, na verdade, elas forem placas de sinalização em um caminho, marcos de um roteiro muito bem pensado para o crescimento espiritual? É essa questão que vai guiar nossa conversa. E este aqui é o nosso roteiro. Vamos passar por 5 pontos principais para entender essa estrutura. A gente começa vendo a ideia geral de 2 etapas, depois mergulha em cada uma delas, entende o ponto de virada e no final junta tudo na ideia de uma salvação completa. Então, a grande sacada é que Lucas parece organizar tudo como um processo pedagógico. A ideia é levar quem lê de uma fé inicial, aquela que recebe, para um discipulado total, que age. É uma progressão, sabe? Não é só um monte de histórias jogadas de qualquer jeito. E é super importante sacar que essa divisão não é uma invenção nossa, uma interpretação forçada. Pelo contrário, a análise mostra que ela está ali, no próprio texto, marcada por momentos-chave e frases que o próprio Lucas usa para mostrar que, opa, agora a direção mudou. Vamos lá então, mergulhando na primeira etapa. Essa fase, que vai do comecinho do Evangelho até mais ou menos o capítulo 9, tem um clima muito específico. É um clima de acolhimento, de graça para todo mundo, de inclusão. Espiritualmente, essa etapa é o que chamam de redenção judicial. Mas o que isso significa? Basicamente, o foco aqui ainda não é uma transformação profunda e pessoal, mas sim revelar quem é Jesus, anunciar que a graça dele está disponível para todos e gerar aquela fé inicial, o primeiro passo para crer e receber. Pensa assim, nessa fase a porta está escancarada. A ênfase é em acolher, não em selecionar. O objetivo é o nascimento espiritual, não a maturidade do discípulo. A graça é um presente, oferecido de graça mesmo. A exigência de carregar a cruz, isso vem depois. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente o espírito dessa primeira etapa. É uma lógica de aliança ampla. Nesse momento, qualquer um que não esteja ativamente contra o movimento é visto como um possível aliado. O objetivo é atrair, não filtrar. E o ministério de Jesus reflete isso totalmente. Ele é o médico de quem está doente, o amigo de quem a sociedade exclui. Ele é o salvador acessível. Suas ações são de pura misericórdia, curas, perdão, ensinos abertos para as multidões. Ele está preparando o terreno. E então, a gente chega no ponto de virada. O momento exato em que a narrativa toda, o tom, o foco do Evangelho de Lucas, tudo muda. É uma virada de chave dramática. E é crucial entender isso aqui. Não é só uma decisão de viagem, tipo, agora vamos para Jerusalém. É uma virada teológica e espiritual. O foco sai das grandes multidões e se concentra na formação de um grupo menor, os discípulos. O ensino fica mais profundo e as exigências a elas ficam bem mais claras. Esse versículo é a chave de tudo. A expressão resolveu firmemente é muito poderosa. Indica uma decisão inabalável, sem volta. A partir daqui, o caminho para a cruz vira o foco principal, e tudo o que Jesus faz e ensina é para preparar seus seguidores para o que está por vir. Com essa decisão firme, a gente entra de cabeça na segunda etapa da jornada. E essa é uma fase bem mais exigente. O foco agora é no que realmente custa seguir Jesus. O preço do discipulado é colocado na mesa, sem rodeios. Agora, a gente está falando de salvação orgânica. Se antes o foco era receber a vida, agora é sobre transformar essa vida por dentro. É sobre moldar a alma, se parecer mais com Cristo e se preparar para ser um parceiro ativo no reino dele. E aqui está o novo princípio, que contrasta totalmente com o primeiro. Se liga só, agora a neutralidade já era. Não basta mais não ser contra. É preciso estar ativamente com ele. Quem não está ajudando a juntar, na prática, está espalhando. Não tem meio termo. O método de ensino de Jesus também muda radicalmente. A formação agora acontece no dia a dia, nos encontros. As parábolas se tornam mais existenciais. Pensa no bom samaritano, no filho pródigo. São histórias que vão direto no coração e forçam a pessoa a fazer escolhas éticas e espirituais bem profundas.
Nesse ponto, o chamado fica explícito, sem filtro. Ele se resume a 3 passos bem claros. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz, e não é uma vez só, é todo dia. E terceiro, finalmente, segui-lo nesse caminho. A exigência é mudar de simplesmente crer para um seguir ativo e consciente. Certo. Agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. O destino final dessa jornada não é ficar parado em uma das etapas, mas sim integrar as duas num caminho só, numa salvação completa. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, a etapa 1, o versículo é inclusivo. A natureza é receber a vida, Jesus é o Salvador acessível e a resposta que se espera é crer. Do outro lado, a etapa 2, o versículo exige uma posição, a natureza é transformar a vida, Jesus se torna um mestre que forma e a resposta esperada é obedecer, seguir. Resumindo a história toda, a primeira etapa salva, ela traz as pessoas para dentro do reino pela fé. A segunda etapa forma, ela transforma essas pessoas em discípulos de verdade. As duas são absolutamente essenciais. Ficar só na primeira leva a uma fé que não cresce. Tentar pular para a segunda sem passar pela primeira é quase impossível. Uma sem a outra deixa a jornada incompleta. Então, o que a gente vê é que Lucas apresenta um caminho completo, que vai do perdão à transformação. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Nessa jornada que vai da fé até o seguimento, em que ponto do caminho cada um de nós se encontra?